Estamos abrindo uma série de gravações de vídeos da doutora Simone de Alcântara Savazone e nesta oportunidade ela nos contará um pouco da sua história de formação acadêmica e como ela chegou em seu livro aqui, que será lançado dia 21 de março deste ano. Simone, conta um pouco da sua evolução acadêmica. Bom, acho que a primeira coisa que a gente lembra quando vai falar de estudo é dos pais, né? Então, acho que, primeiramente, eu tive um incentivo dos meus pais desde o começo, né? Que era estudar sempre para poder ser alguém, para poder ter oportunidade, para poder se sustentar, para poder, enfim, batalhar pela vida, porque os pais não eram para sempre, né? Então, eu tive incentivo dos meus pais desde o começo ao estudo na época primário, né? A gente fazia colegial, então eu sempre estudei no mesmo colégio, um colégio de formação católica, sempre tive no colégio boas amizades, bons professores e acima de tudo no colégio foram princípios passados com muita firmeza, né? Foram categóricos na formação principiológica e acho que isso tudo vem também com um complemento dos meus pais que tinham continuidade no que eu aprendia na escola. Então eu tinha aí para mim na primeira, desde a sexta série, querer ser a primeira aluna da escola, a primeira aluna da classe, a primeira aluna de tudo. Nem sempre eu consegui o que eu queria, mas nunca desisti, né? E aí mais uma vez eu acho que a importância da família em sempre acreditar e me incentivar a isso. E eu sempre tive muitos amigos, amigas também, e aí a minha influência para escolher a área do direito era porque eu não me conformava com respostas do tipo não, por que não? E eu sempre fui contestadora, e aí eu convivi com uma amiga cujos pais eram formados em direito, a minha melhor amiga, e eu fiquei apaixonada pelo que eles faziam, pelo que eles lutavam por justiça, até porque eu convivia muito com ela, em razão de eu ser filha única, convivia muito, então eu via muito e achava muito bonito o que eles faziam, o trabalho, desde as discussões em mesa, de jantar e finais de semana e as festas que a gente ia junto e tal. Eu não tinha ninguém formado em direito na minha família, então nessa parte eu não tive nada que me influenciasse a ir para o direito e eu sabia que se eu fosse para o direito eu ia para o mundo sozinha, né? Eu ia com certeza ter que batalhar com os meus próprios, andar com os meus próprios braços, mas não me assustou isso. Prestei direito assim que eu saí da faculdade, foi a única carreira que eu prestei, não prestei nenhuma outra área, nunca tive dúvida, né? Eu acho que aos 17 eu vejo os jovens tendo dúvida e acho super normal, mas na época eu não tive dúvida. E eu lembro que eu passei na faculdade e falei pro meu pai, mas eu queria passar, sendo sincera, eu queria passar na USP. E meu pai falou, não, você vai fazer a faculdade e se você vir que é mesmo o direito que você quer, você faz um cursinho e aí você se dedica a passar na São Francisco, porque eu sempre morei em São Paulo. E aí quando eu entrei na faculdade, me apaixonei, falei não quero passar um ano estudando para poder entrar na mesma faculdade de direito, né, ou fazer direito novamente, porque é direito que eu amo. E aí eu lembro também do meu pai falando o seguinte, o que os seus amigos estão estudando para cursinho, depois você tira vantagem na pós-graduação. Então o que vai te diferenciar no mercado, na verdade, não vai ser a faculdade, né, é mais sim o que você galgar ou aí avançar depois da faculdade. Então eu não tive a mínima dúvida, fiz direito do começo ao fim, não tive nenhum momento de dúvida quanto ao direito, falando bastante, e daí eu tinha dúvidas quanto a que área do direito eu ia seguir, não tinha certeza. Não era o direito penal a minha área predileta durante a faculdade. Era, como eu digo para os meus alunos, era o meu amante, era a minha matéria que eu tinha um affair, mas eu talvez não quisesse casar com o direito penal.
em razão de um determinado temor social, né, do direito penal, de mulher não pode lidar com bandido, mulher não pode lidar com tráfico de drogas, mulher não pode ir para a rua e mulher não pode se expor, né? Tinha a ideia que o direito penal se resumisse a tão pouco, né? E mesmo acabei a faculdade com essa visão pequena ainda do direito penal. A faculdade, ela te dá uma visão muito restrita, né? A gente não consegue enxergar o direito sistematizado, o direito que você só vai enxergar com o aprofundamento do estudo mesmo. E acho que essa é a função da faculdade dentro do que ela se propõe e até do tempo que tem, né, proposto. A faculdade de Direito, ela é feita de 5 horas de estudos diários, não é um período integral, né? Embora hoje a gente saiba que existam faculdades que se propõem a um período integral do direito. Aí quando eu saí da faculdade, eu fui muito bem na OAB, passei muito bem na OAB e vi que talvez eu fosse capaz de passar em algum concurso, como eu queria. E aí eu fui fazer o cursinho, e aí no cursinho eu tive professores de direito penal que me encantaram com o direito penal. Aí eu digo que é o mestre que faz o discípulo, né? Então, fiquei encantada com o direito penal, comecei a entender o sistema, comecei a me identificar com o direito penal muito além do que eu conheci na faculdade. E aí, enfim, depois do cursinho eu acabei passando, durante o cursinho eu fiz a pós em Direito Penal na Escola da Magistratura, tive uma desembargadora muito solícita, na época não havia remissão de pena pelo estudo do preso, e como eu priorizava muito o estudo, eu achava que o preso que estudasse tinha que remir pena, porque afinal estudar também é um trabalho, né? As pessoas perguntam, você só estuda? Não, estou estudando não, estou trabalhando, né? É um trabalho, e a gente quando vai no dicionário, eu lembro que eu comecei o primeiro TCC falando, olha, quem estuda, trabalhar é estudar. E defendi o primeiro TCC falando que o preso tinha que remir pena pelo estudo. Hoje já está na lei, mas na época não era. E aí segui, fiz a outra pós em Direito Constitucional, me empolguei, comecei a ser assistente de um professor na PUC. De lá entrei no mestrado, tive professores excepcionais no mestrado, né, mestres realmente que me mostraram um caminho que eu resolvi seguir, que é o sistema penitenciário, né, que é cuidar do topo da pirâmide. A gente podia começar a falar de sociologia, né, e aí a gente ia cuidar do meio. A gente vai cuidar do topo. E depois também, dentro do sistema penitenciário, me encantei pelo tema de cuidar, de como a sociedade deve cuidar dos presos. Não só cuidarmos dos presos, mas como respeitá-los ou como reinseri-los num sistema que não admite a pena de morte. Então, mais ou menos aí, eu entendo o estudo, em resumo, o estudo me foi colocado como uma prioridade, e depois que acabei a faculdade, o estudo me foi entendido como um trabalho. Então, para mim, estudar é trabalhar. E qual recado você daria para uma pessoa estudante, independentemente da área? Como professora que você é e como estudante que você continua sendo. Estudar é um trabalho contínuo. Então, as pessoas que acham que abrem mão da vida porque estão estudando, elas estão com um pensamento falacioso, um pensamento que deve talvez ser revisto em algum momento, porque estudar é um trabalho de crescimento, além de ser um trabalho intelectual, que não deve ser desprezado nunca, né? Interior também. Eu acho que eu cresci humanamente muito, muito trabalhando. Talvez, eu brinco e falo assim, eu cresço nas minhas orações, mas eu também cresço muito estudando. Então, eu não entender o estudo como algo árduo, como algo cansativo ou como algo que não vai te levar a nada, né? E é isso que eu falo para meus alunos, estudar é trabalhar. Não se envergonhem de dizer eu só estudo porque meu pai paga, né? Porque quando eu pude, eu me sacrifiquei muito para pagar os meus estudos, mas sabendo que isso era
era um trabalho que me traria aí uma satisfação pessoal. Mais ou menos aí.